Eu sou a Andréia, sou filha do Mamed e da Cristina, os dois psicólogos, os dois terapeutas do Renascimento, os dois analistas transacionais. Então eu costumo dizer que eu nasci e cresci em análise e respirando bastante, né? E quando eu era pequena, o meu pai fazia reuniões com os pacientes, com os amigos dele, que ele chamava de maratonas. E isso foi uma coisa que marcou bastante a minha vida. Eu sou oriundo de uma escola acadêmica, formação de psicologia, sem nenhum contato com grupos, mas logo eu me deparei com as maratonas. Por incrível que pareça, me dei conta que a psicologia social já falava muito sobre isso. Pode-se fazer terapia também nos consultórios, mas a psicoterapia ocorre muito mais nas relações grupais. Portanto, me encantei com as maratonas. Nada mais, nada menos do que um grupo de pessoas a se reunir por um dia, 2, às vezes 3 dias. E, nesse caso, liberar outros potenciais. E, portanto, se nós somos prisioneiros, a começar pelo próprio corpo, todo e qualquer movimento, todo e qualquer gestalt, movimento desencadeado, para libertar o corpo e a alma, é uma grande descoberta. As maratonas, para mim, elas eram muito curiosas, né? A gente era pequeno e para a gente parecia sempre uma grande festa. Então a gente via aqueles adultos que normalmente estavam naquela postura rígida e de repente eles voltavam a ser crianças. Então eram momentos em que se abraçavam muito, dançavam, choravam, riam. Então essa liberdade deles serem diferentes daquilo que a gente via no dia a dia era muito curioso e contrastava muito com aquela imagem que eu conseguia ter do que era ser um adulto, né? E de repente ali estavam todos iguais a mim, que era bem pequena. Eu e minha mulher, ambos psicólogos, e ao ter que trabalhar com maratona, logo veio o primeiro desafio de ter filhos pequenos, muitas vezes não ter com quem deixá-los, e daí a ideia, né, de levá-los para as maratonas. De algum modo, eles começaram a curtir, né, digamos assim, as nossas doidices, né? Começaram a achar bom isso, né? E aí já não foi um problema mais, né? Porque já estavam motivados, né? Ficarem de mutuca ligados, né? Foi uma formação para eles extra, né? Não acadêmica, mas ao vivo, né? Vivendo com isso dentro de casa, em grupos sociais. E, enfim, até hoje eles não reclamaram, né, de algum trauma sobre isso. Eu achava meu pai meio doidão, né? Eu cresci em meio a colchonetes, dinâmicas, e era curioso ver como as pessoas, né, os grupos, eles chegavam tímidos, todo cheio de formalidade, e de repente aquilo se soltava e as pessoas já estavam o tempo todo rindo, o tempo todo brincando, tudo virava um motivo de diversão. E isso era pra gente muito curioso. E como algumas partes, né, desses trabalhos a gente ficava do lado de fora, mas a nossa atenção era toda para perceber o que estava acontecendo ali, né? Então a vontade que a gente tinha era de ficar bisbilhotando. E a gente bisbilhotava mesmo. É claro que muitas vezes a gente acabava convidando outras crianças, tipo uma maratona num hotel fazenda, né? Eles iriam curtir piscina, brincar por lá. Mas a curiosidade era grande, fazia com que eles ficassem de olho no que a gente estava fazendo. E essas raízes, né, que eu tive, em meio à psicologia, em meio ao Renascimento, elas me trouxeram, através do meu pai e da minha mãe, essa noção muito acolhedora, que é muito bom você tocar, você falar, você poder se expressar, você ser livre nas suas expressões. E que tá tudo bem se você chorar, tá tudo bem se você rir, tá tudo bem se você sentir raiva, tá tudo bem sentir tristeza, né? Essa expressão livre do que a gente sente. E eu acho que crescer com essas bases
essas raízes, ela me fez perceber um pouco mais o que o outro sente. Naturalmente que as maratonas são processos em que você não fica apenas como bichos soltos. De certo modo, existe ali uma aprendizagem, uma reaprendizagem, ou muitas vezes com dinâmicas, com exercícios, né, carregados de inspirações, que você acaba levando isso vida fora. Foram nas maratonas a minha primeira ideia de escrever um livro. O livro é este aqui, sobre renascimento. Na medida em que a minha inspiração soltou, esse foi o primeiro livro de renascimento no Brasil, em 1993, não havia nenhum outro. E logo veio a ideia, por que não escrever um livro? Esse livro pode ajudar pessoas que não têm a oportunidade de submeter a um processo de renascimento ou qualquer outra maratona, e ter um livro para que elas possam se inspirar.